Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Agradeço pela presença, pela vinda dos irmãos, pela tudo aquilo que os irmãos têm feito para permanecerem muito fiéis a Santa Avó Rosa, ao nosso querido e santo irmão Aldo, também pelo seu serviço em prol de nossa amada Igreja Apostólica, como obreiros, diáconos, diaconisas, nossos irmãos coristas, regentes e também músicos, a todos os nossos irmãos membros. Desejo que a Santa Avó, nosso querido santo irmão Aldo, recompense a todos por tudo quanto tem feito por nossa amada Igreja Apostólica. E também agradeço pela feliz decisão de cada um dos irmãos em estarem aqui, na Igreja Apostólica, no Santuário de Deus, nosso Pai, também no templo que nós nos santificamos a cada dia. É também um prazer muito grande ter a honra de, em mais esta reunião, estar reunido com todos, para podermos participar deste domingo e podermos expressar nossa gratidão, nosso amor aos anjos, aos santos do poder celestial. Então, que todos estejam muito felizes, muito contentes de estarem no santuário de Deus, o nosso Pai. Convido a todos que puderem, por gentileza, se coloquem em pé e nós vamos agora fazer nossa oração. Para isso, convido os irmãos a levantarem suas mãos, curvar sua cabeça, com muito amor, com muita reverência, nós vamos orar, pedindo a bênção e a graça de Deus. Soberano e eterno Deus, nosso Pai Celestial, honra, glória, louvor, expressamos a Ti, ó Pai Santo, no mais altos céus, cujo reino eterno, na corte celestial está o Senhor, o vosso divino Espírito, o Teu Filho amado Jesus, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Senhora querida e Santa Avó Rosa, e o Senhor Profeta Santo e querido Irmão Aldo. Também expressamos nossos louvores e adorações aos anjos, aos santos do poder dos céus, que com grande amor, júbilo e entusiasmo guiam, orientam e exercem a função de ministros de Deus aqui nesta terra, inspirando, incentivando, protegendo, guiando a todos nós, os Teus filhos na terra. Pai Santo que estais no céu, santificado seja o vosso nome, por nossas ações aqui na terra, por nosso exemplo, pelo nosso ser apostólico, porque aqui na terra nós temos que expressar a vontade e a ação do Senhor. Então, querido e santo irmão Aldo, bendita e santa Avó Rosa, pedimos que os senhores nos guiem, nos orientem nesta reunião, de maneira que possamos fazer um trabalho lindo, maravilhoso para o reino dos céus, e possamos, através dos cânticos, dos hinos, da mensagem, engrandecer os nossos corações, para que estejamos prontos para viver aquilo que somos instruídos. Querido irmão Aldo e Santa Avó, abençoe o povo, as criancinhas, os meninos, as meninas, os pais, as mães, abençoe todos os nossos irmãos de idade, os idosos, as irmãs e os irmãos, a todos os pais de família, os filhos, enfim, a todas as famílias apostólicas que contem com a bênção e a graça dos céus. Querido e santo irmão Aldo, entregamos todos os teus filhos em tuas santíssimas mãos, para que o Senhor derrame bênçãos preciosas sobre nós, ajudando-nos, incentivando-nos, a fim de que sejamos fortes, como forte o Senhor é. Querido primaz, acerca desta reunião, entregamos também nas tuas santas mãos, para que seja feita a tua santa vontade sobre a nós, e desde já declaro iniciada em teu santíssimo nome. Amém. Vamos cantar o primeiro hino de nosso inário, Igreja Forte. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agora, prezados irmãos, nós vamos cantar alguns hinos do nosso inário. E estes hinos são importantes porque dão voz
até mesmo aos irmãos que não participam do trabalho do coral, como nós, obreiros, diaconisas, também nossos irmãos membros, mas que nesta hora fazem também dão a oportunidade de prestarem seu louvor e adoração aos céus, cantando. Então, convido-a, junto com os nossos irmãos do coral, a cantar o hino de número 86, Com Fé e Amor. De número 78, Eu Só Vivo Feliz a Cantar. Amém. Irmãos, agora nós vamos ouvir pelo coral da nossa igreja o hino que tem o título Tudo Vai Bem. Servindo a Santa Voz Rosa e a Jesus de coração, tudo vai bem. Ave
Amém. Irmãos, também nós ouviremos o hino, que tem o título Rainha do Meu Viver. Prezados irmãos, nós vamos, nesta oportunidade, proceder ao levantamento das contribuições, das ofertas, a fim de que possamos cumprir com um dos mandamentos de Deus,
quando ele disse que cada um de nós deveríamos nos esforçar para provar o nosso amor para com Ele e fazer um esforço para fazer a nossa parte de contribuição, entregando a Ele, Deus, aquilo que hoje nós conhecemos como dízimo, que é a 10ª do nosso salário, 10ª dos nossos ganhos, e, logicamente, tendo outras oportunidades, podendo também ofertar, como, por exemplo, uma oferta normal ou uma oferta especial. E, consequentemente, irmãos, Deus nosso Pai, através dos seus santos, Ele aproveita este recurso material que entregamos para a igreja, para então assumir compromissos que dizem respeito à obra. Para isso eu vou ler a todos uma mensagem que está escrita neste boletim, que fala, então, a respeito destes compromissos. Ontem nós meditamos um pouquinho sobre a parte teórica da contribuição. Fazer a contribuição na hora certa, com a quantidade correta, com o amor correto, um amor calibrado, quer dizer, um amor envolvendo aquela oferta. E hoje nós vamos meditar também, claramente, a respeito das contribuições, mas especialmente no que toca a este boletim, quando diz que as ofertas são destinadas para cumprir com alguns objetivos de nossa amada Igreja Apostólica. Então diz assim: estimados irmãos, os compromissos que temos todos os meses para mantermos a obra da Igreja dependem do esforço dos apostólicos em nos ajudar com suas contribuições e ofertas e dízimos, porque o custo da nossa obra é muito grande e dependemos do amor e da dedicação de todos. Vamos demonstrar algumas despesas que temos todos os meses. Semanalmente enviamos os pastores para as nossas congregações no interior de São Paulo e outros estados. Uma boa parte dessas congregações são bem distantes e muitos pastores precisam viajar e o custo desse deslocamento é alto. Efetuamos pagamentos de aluguéis de diversas congregações que ainda não possuem templo próprio, além de despesa de conservação e as manutenções necessárias. Temos várias despesas compulsórias, como energia, água, telefone, material de higiene, limpeza e outros gastos muito necessários para a realização diária do nosso trabalho, para o bom desenvolvimento das nossas atividades. Levamos no ar o programa Hora Milagrosa pela internet ou pela rádio, e o custo deste programa é muito alto. Precisamos estar em constante renovação tecnológica para o preparo desse trabalho tão importante para a divulgação da nossa igreja, de sua doutrina, divulgarmos os nomes da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, como santos de grande poder, preparados por Jesus para cooperar na salvação dos bons e humildes de coração. Temos a folha de pagamento dos funcionários que servem à igreja, tanto em nossa sede, como também os pastores itinerantes que viajam em todo o nosso país para dar assistência espiritual ao nosso povo. Temos também a carga tributária, os encargos pertinentes às atividades contábeis, sociais e administrativas da igreja. Temos também as construções, reformas, e mesmo com o apoio dos irmãos, a Tesouraria Geral da Igreja tem dado seu apoio financeiro. Irmãos, quando apelamos em seus corações, através destes boletins e dos púlpitos da nossa igreja, para ajudar a mantermos a obra com ofertas e dízimos, tem sua razão, tem o seu motivo, pois se não houver dinheiro suficiente no mês, isto traz preocupação e até transtorno. Estimados irmãos, a responsabilidade de administrar a igreja pelo conselho é muito grande, mas confiamos no seu apoio, na sua dedicação, em estarmos unidos neste propósito de levarmos avante a obra que Jesus e a Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, estão levando. A Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo deram seu exemplo de amor, sacrifício, dedicação por cada um de nós, e hoje são santos poderosos a iluminar os nossos passos e abençoar a nossa vida. Deixamos o vosso apelo em seu coração, este apelo de podermos contar sempre com seu amor, com sua dedicação por esta obra tão santa de nosso Deus, com Jesus e Maria Santíssima,
a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo que nos deram. Então, irmãos, aqui nesta mensagem, elenca algumas despesas. Por quê, irmãos? Aqui na mensagem tem algumas despesas elencadas. O irmão Aldo também sempre fez isto, irmãos, de falar para nós os motivos pelos quais nós temos que contribuir. Porque, irmãos, talvez assim seja mais fácil de nós outros compreender a necessidade de ajudar a igreja. O objetivo principal é cumprirmos nosso mandamento. Não precisaria nem ter porquês, não precisaria nem ter explicações a respeito do que se faz com a oferta, porque o mandamento principal é a contribuição. Mas, porém, por causa às vezes da dificuldade de algum em compreender a necessidade de ofertar, tanto o nosso querido Santo Irmão Aldo, quanto o Conselho, nesta oportunidade, está elencando algumas despesas para que nós comecemos a contribuir melhor, que nós façamos a nossa parte, mas nós temos que sempre ter em mente o objetivo da contribuição, irmãos. Ele é espiritual e ele é mais para mim do que para os outros. Porque quando o irmão Aldo, disse isso ontem para os irmãos, ele afirmou que a contribuição faz com que nossa missão seja completa, isso diz respeito tão somente a nós. Ninguém vai completar a minha missão, irmãos, a não ser eu mesmo. Ninguém vai fazer algo por mim, espiritualmente falando, que diz respeito à minha alma, se não for eu mesmo. Então, quando aqui na igreja, o conselho da igreja, o nosso Santo Irmão Aldo explica as despesas, é para ver se nós acordamos para cumprirmos a nossa missão, e não somente para cumprir estas. E quando nós meditamos sobre isso, irmãos, nós vamos começar a perceber que a missão da igreja é muito superior somente à oferta. Ela é muito superior somente do que levar o programa Hora Milagrosa no ar. Claro, tudo isso tem a sua importância e é tão importante quanto qualquer outro gasto. Não é porque é o programa, ou porque é aluguel, ou porque é a viagem dos irmãos que eu tenho que ofertar. Em primeiro lugar é porque é mandamento de Deus, e mandamento de Deus eu cumpro, não busco justificativa para cumprir ou não. Então, irmãos, quando Deus nosso Pai determinou, é assim que deve ser feito, eu não preciso de artifícios, de argumentos para fazer o que Deus já falou que tem que ser feito. Eu tenho simplesmente que fazer. Mas então os irmãos vão se perguntar, então por que vem mensagem dizendo que a oferta é para pagar aluguel, que é para viagem dos nossos irmãos pastores e também para os programas Hora Milagrosa? Para tentar trazer para o cumprimento das suas missões cada um de nós. Para observar que ainda que seja para cumprir nosso mandamento, o mandamento de Deus, a oferta ela não é desperdiçada, ela tem um destino, ela vai para algum lugar, diferentemente do que se fazia no passado. No passado, as pessoas faziam seus sacrifícios, faziam as suas ofertas, e como se sacrificando um animal ou queimando alguma coisa, e praticamente era, entre aspas, desperdiçado aquilo. Mas nos dias de hoje, irmãos, ainda que façamos nossa oferta, a transferência de alguém para a igreja, uma transferência de renda de uma pessoa para a instituição religiosa, a Igreja Apostólica, esta oferta ela não é desperdiçada de forma alguma. Ela tem o objetivo, ela tem a missão. E Deus é muito completo, irmãos, Deus é muito perfeito, e faz isso de forma bastante clara e bonita, inclusive. Porque, por exemplo, o programa Hora Milagrosa tem salvado, tem santificado, tem curado, inclusive, tem proporcionado alívio para muitas pessoas, centenas e milhares de pessoas. Inclusive, uma certa ocasião, nosso bondoso Mestre Jesus, falando à nossa querida e Santa Avó Rosa, ele disse que o programa Hora Milagrosa já contava com mais de 1 milhão de pessoas que ouviam. E até depois disso surgiu aquele hino que diz, já somos mais de 1 milhão. Esse hino os irmãos do coral cantam.
não 1 milhão de apostólicos. E vimos que isso não é mesmo quantidade de irmãos apostólicos frequentadores, mas de pessoas que são ouvintes da hora milagrosa, diz nosso Senhor Jesus, já alcançamos mais de 1 milhão. Irmãos, e hoje em dia, nós pensamos que as coisas vão acontecendo e nós baseamos muito por números. Isso é muito comum, quando nós acessamos um hino na igreja, por exemplo, nós rapidamente olhamos quantas pessoas acessaram também, quantas pessoas visualizaram aquele vídeo, e assim sucessivamente. E Jesus, que tem um controle geral, completo das coisas, ele disse, o programa Hora Milagrosa, por exemplo, ele já é ouvido por mais de milhões de pessoas. Ele não especificou a quantidade exata, mas ele disse mais de 1 milhão. Em outro momento, e eu quero dizer aos irmãos que não só a quantidade de acessos, mas a eficácia de fato disto. Porque não adianta também termos, por exemplo, 1 milhão de pessoas ouvindo a Hora Milagrosa e não se convertendo. Não adiantaria, por exemplo, termos 1 milhão de pessoas ouvindo a Hora Milagrosa e não se salvando. Mas Jesus também provando a eficácia deste programa, numa certa ocasião, ele, arrebatando a santa e querida avó Rosa, ele disse, levando ela diante do trono de Deus, e permitiu que ela visse uma certa pessoa, um irmão, podemos dizer um irmão nosso, mas ele nunca tinha sido da igreja, nunca tinha pisado os pés no templo apostólico. E ela percebeu que ele estava sendo apresentado diante de Deus como uma alma salva. E ele disse, minha serva, este Senhor alcançou a salvação de sua alma, graças ao programa da tua igreja, o programa radiofônico A Hora Milagrosa. Então nós vimos que é verdade, um número grande de pessoas ouvem o programa, mas também um outro número tem, por outro lado, a eficácia de ouvir o programa em si. Então ele consegue alcançar o objetivo que o programa determina que seja alcançado, que é, por exemplo, conversão e salvação de almas a Deus. E aí alguns irmãos podem até se perguntar, mas e cadê estas pessoas? Onde elas estão? Porque se ouvem o programa Hora Milagrosa, é natural que eles quisessem vir para a igreja, quisessem frequentar as nossas reuniões, mas Jesus também revelou à Santa Avó que muitas pessoas são sistemáticas. Se elas viessem para a igreja e observassem algum tipo de falha por parte dos já apostólicos, elas se escandalizariam e sairiam da igreja e nunca mais voltariam. Então aqui também temos uma parte de responsabilidade nisto. E ele disse, eu conservo essas pessoas ouvintes da Hora Milagrosa para poder dar a salvação para elas. Então são pessoas, irmãos, que são fiéis, são tementes a Deus, são pessoas boas, de um bom coração, e serão salvas, mas elas ainda não estão a ponto de poder frequentar a igreja, porque às vezes, por ver uma disciplina aqui, outra ali, por ver uma falha aqui, outra ali, se escandalizariam, e por isso perderiam a fé, inclusive na mensagem do programa, a Hora Milagrosa, a mensagem apostólica. Então Jesus as conserva assim, porque os irmãos sabem que a fé é melindrosa, a fé, ela pode, digamos, alcançar um certo status e depois a pessoa perder tudo. Então Jesus, que é um conhecedor da mente humana, do coração, da alma humana, ele sabe a dose certa, ele sabe a hora certa, sabe o momento certo. Então é assim, irmãos, nós temos que crer, confiar e fazer a nossa parte, e não procurar pormenores para contribuir ou deixar de contribuir. Se, por exemplo, eu contribuo simplesmente porque eu sei que meu dinheiro vai ser bem aplicado, pode ser que eu não esteja fazendo certo. Por outro lado, se eu deixo de contribuir porque imagino que a minha contribuição vai ser mal aplicada, eu também não estou fazendo certo. Eu tenho que contribuir porque é mandamento de Deus, não pelo destino que vai ter a minha oferta. Aí sim, eu estou contribuindo da forma como Deus quer. Então, irmãos, vamos ser bons contribuintes, fazer o que tem que ser feito, ajudar a igreja, ajudar a sua própria santificação, a sua própria salvação, e ajudar também que outras pessoas, por nosso intermédio, possam conhecer a nossa amada Igreja Apostólica. Então convido os irmãos a prepararem suas ofertas, curvarem a sua cabeça e também fazerem sua oração. Essa oração da oferta, ela é importante, para que a gente peça em prol da igreja, em prol de nós mesmos e em prol de nossa perfeição espiritual.
Oremos. Ó querido e santo profeta irmão Aldo, nesta oportunidade, irmão Aldo, nós meditamos sobre as contribuições no seguinte sentido, primaz, de que as ofertas, elas aprimoram o nosso galardão, elas fazem com que nós cumpramos os mandamentos de Deus, elas também como destino, e porque Deus, nosso Pai, junto com os santos e anjos, o Senhor e a Santa Avó Rosa, dão destino correto às ofertas, elas também cumprem objetivos materiais. E isso é muito bom, porque une a parte espiritual ao material. Mas assim, querido irmão Aldo, pedimos a bênção do Senhor, da Senhora Santa Avó Rosa, para que nós saibamos contribuir com amor, com fé, com dedicação, com boa vontade, contribuir direito, fazer o que tem que ser feito. Santo irmão Aldo, eu te peço que o Senhor consagre as ofertas, abençoando grandemente os teus filhos, o trabalho deles, o negócio que fazem, e também a nossa igreja, para que seja forte, seja grande, uma igreja à altura do reino dos céus, que vá falando, vá anunciando a verdade de Deus a muitos corações. Irmão Aldo, então, em teu santo nome, declaro consagradas ofertas para a honra e glória do reino dos céus aqui nesta terra. Por tudo, nossa gratidão. Amém. Nós vamos agora ofertar, e eu leio para os irmãos um aviso que está aqui neste boletim, falando sobre a Rádio Apostólica Web. Avisamos aos nossos irmãos que a Rádio Apostólica Web foi atualizada. Além dos hinos apostólicos, agora contaremos com 3 inserções do programa Hora Milagrosa, todos os dias, às 7 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas, comecinho da noite. Poderão utilizar o site radio.igrejaapostólica.org ou baixarem o aplicativo Rádio Apostólica Web na Play Store do seu celular. Também temos um aviso sobre o fanatismo e a falsidade. Relembramos nossos irmãos sobre o grande poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que receberam de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, porque foram dotados da participação de todos os dons, poderes e virtudes de nosso Senhor e Salvador. Assim a Santa Avó Rosa tornou-se no outro Consolador, em tudo semelhante a Jesus Cristo, e o Santo Irmão Aldo, o último pastor de Deus, supremo pastor que Jesus prometeu, que estaria à frente do verdadeiro povo na terra, na época da regeneração, época em que vivemos, também chamada na doutrina como a Era do Consolador. Estão aparecendo pessoas que se dizem ungidas e predestinadas para continuarem a obra da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Lembrem-se que nosso primaz avisou em seu corpo físico, ele é o último profeta, por isso que ele preparou para que pudéssemos continuar a igreja na terra, até quando Deus permitir, com a bênção e proteção para dele, Santo Primaz. Ressaltamos e afirmamos que a nossa igreja nunca teve videntes ou assemelhados, isso nunca foi ensinado, nem foi tema de pregação de mensagens apostólicas. Portanto, todos os fiéis apostólicos que creem em nossa doutrina, observam nossa fé, amor e gratidão, não devem dar ouvidos a pessoas mal intencionadas que se dizem ser ungidas para receberem e falarem a Santa Avó e o Irmão Aldo, porque tudo isso é fanatismo e falsidade. Cuidado com essas pessoas, pois querem se aparecer, querem o poder e a direção da igreja para eles. Também temos um aviso sobre eventos e exposições no ambiente da Igreja Apostólica. Não é permitido realizar exposições de qualquer natureza ou eventos similares no ambiente da igreja. Festa do final de ano na sede. Solicitamos aos irmãos responsáveis de viagem de cada congregação que inicie a lista dos que desejam participar da festa na nossa sede. Porém, esses irmãos devem ser das suas próprias congregações, não deve colocar irmãos de outras congregações na lista. Somente poderão se hospedar nos alojamentos irmãos que derem seus nomes e receberem a confirmação. Quem não der o nome não adianta vir, porque não teremos lugar disponível. A quantidade de irmãos a serem hospedados na sede é limitada. Precisaremos obedecer às recomendações dos órgãos competentes, inclusive com relação aos horários de término das reuniões e barulho. Não poderemos ficar na rua nem sair para fazer compras, porque virão para uma festa de confraternização da Igreja Apostólica. Importante ressaltar que há escadas para os acessos dos alojamentos. Se a pessoa não puder subir escadas, não deve dar os seus nomes. Avisamos que os alojamentos estarão disponíveis a partir do dia 27 de dezembro até o dia 2 de janeiro. A data limite para envio das listagens é dia 10 de dezembro. Salvo se completar a lotação,
antes desta data, então não serão aceitos novos pedidos. Então, irmãos, a festa de final de ano já está sendo preparada para que todos nós possamos nos confraternizar. E eu nunca me esqueço de uma festa muito linda que tivemos na igreja, nosso santo irmão Aldo pessoalmente entre nós, e os irmãos do coral de outras congregações tomaram a parte interna da igreja inteirinha, até a porta de entrada. Coisa mais linda, irmãos. Podíamos entrar e sentir a potência dos instrumentos. Era impossível que nós participássemos e não lembrássemos, ou ao menos imaginássemos como seria o reino dos céus. Os irmãos cantando numa só voz, num só tom, uníssonos, hinos perfeitos, hinos lindos do Natal de nosso Senhor Jesus. E tudo isso, irmãos, faz com que a gente tenha mais fé, tenha mais ânimo, mais coragem, porque imaginem, irmãos, aqui os irmãos têm uma congregação com um coro bem estabelecido, mas existem congregações que são pequenininhas, coro pequeno, tem às vezes lá mais a intenção do que a ação. Às vezes tem lá 2 irmãos, ou um só toca o órgão, o outro faz solos, e poder participar na sede, na festa, com todos aqueles outros irmãos, é um prazer, um privilégio muito grande, que nosso querido e bondoso Mestre Jesus deu a todos nós. Inclusive, lembrando aos irmãos que a festa de final do ano foi redigida, foi escrita, foi instituída pelo nosso Senhor Jesus. Ele disse: eu quero que o meu povo se reúna na igreja, em todas as passagens do ano, festa do Natal também, porque a confraternização, a reunião de irmãos, estarmos próximos dos irmãos, isto faz com que a nossa fé seja aumentada. Só tirarmos por base, irmãos, vamos trazer um pequeno exemplo para os irmãos entenderem depois a grandeza da festa. Quando nós ficamos em casa e não vamos para a reunião, por algum motivo, às vezes de doença, de trabalho, é diferente de termos vindo. Quando nós viemos para a igreja, a eficácia da mensagem, a eficácia dos hinos é maior, é melhor. Quando nós ouvimos, por exemplo, uma reunião, sentado destes bancos, ouvindo os hinos cantar, os instrumentos tocar, os irmãos cantar, os instrumentos tocando, nós ouvimos a totalidade do coral. É diferente de ouvir, por exemplo, num fone de ouvido, de ouvir, por exemplo, numa caixinha de som de um computador. É diferente, irmãos. Então, estar na sede, por mais que nós vamos assistir às reuniões, por mais que nós vamos participar dos trabalhos online, mas estar lá é diferente, é melhor, é mais eficaz, é mais produtivo. Então, deixo o convite a todos os nossos irmãos, para que com muito amor, muita dedicação, façam o seu esforço para comparecerem na sede da igreja e poderem se confraternizar junto com todos os outros nossos irmãos que estarão lá. Que a Santa Avó e nosso querido Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a todos, dando uma boa viagem para os irmãos quando forem, lá uma boa estadia, depois um bom retorno, com a bênção e a graça do nosso profeta, Santo Irmão Aldo. Nós vamos dar continuidade à nossa reunião, ouvindo a orquestra, que apresenta o hino A Recompensa Celeste.
que ouviremos na sequência tem o título Santa Mãe, Vó Rosa Querida.
Prezados irmãos, em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, agradeço a presença, a vinda dos irmãos, a participação de todos. Desejo que ele, primaz, junto com a nossa querida e santa avó Rosa, recompense a todos por tudo quanto tem feito em prol de nossa amada Igreja Apostólica. Agora nós vamos meditar na mensagem desta semana, cujo título é O Perigo das Amizades Inconvenientes. Irmãos e irmãs apostólicos, vamos refletir sobre um pedido de Jesus à Santa Avó Rosa, o Consolador, e dela ao santo querido irmão Aldo, seu sucessor. Ensina o meu povo a viver. Jesus, a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo sempre nos ensinaram a sermos verdadeiros filhos de Deus. Por isso nos deram orientações, conselhos e disciplina, regras necessárias para um bom proceder e convivência salutar. Vamos meditar no assunto das amizades inconvenientes, baseados num sábio dito popular que diz assim: diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. A Santa Avó Rosa completou este ditado popular afirmando: ande com os bons e será um deles, ande com os maus e será pior que eles. Nas Sagradas Escrituras, o salmista ensina: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Diante desses ensinos, fica entendido que é preciso vigiar muito sobre as amizades. Não é proibido terem amizades com pessoas, mesmo que não possuam a mesma fé apostólica, mas é preciso ter cuidado com as influências de certas amizades. Por isso, procurem sempre ter amizades sadias, com pessoas que acrescentem algo de bom na sua vida. E não é difícil perceber uma pessoa de boa influência para você, ou um risco para a sua vida física e espiritual. Busque sabedoria dos céus, inclusive com a inspiração da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para o seu aperfeiçoamento. É a entrada no ministério apostólico. Se desejar ser um membro do coral, procurem participar, desenvolver junto com os outros coristas, músicos e regentes desse ministério tão importante da nossa igreja. Ou, se quiser constituir uma família, procure se aproximar de pessoas que têm a mesma fé, o mesmo princípio, os mesmos objetivos. Não assuma compromisso por brincadeira. Seja comprometido com o seu objetivo, para que Deus, nossos santos, possam te ajudar e te abençoar. Por isso dizia um sábio conselho em Provérbios: aquele que anda com homens sábios, sábio será, mas o companheiro dos tolos será tolo e sofrerá aflição e tribulação. O amado apóstolo São Paulo nos deixou registrado em Coríntios: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Por isso vos afirmamos outros ensinos cotidianos: uma maçã estragada estraga as outras maçãs da caixa. O cuidado com o fermento, porque leveda toda a massa. Tudo isso pode parecer um tanto difícil de se aprender e pôr em prática em nossa vida humana e espiritual, mas basta estar ligados aos céus, sempre em oração, avaliando com atenção, fazendo escolhas das amizades e que você quer ter ou que te influencie, para decidir com quem andar e com quem ter amizades. Se andar com os que falam mal dos outros, logo falará mal dos outros também. Se andar com bons e humildes, sinceros, leais, consagrados, obedientes e santos, o normal é que logo também seja um santo, para a glória de Deus. Se andar com pessoas que só querem sair para lugares áridos e profanos, logo será tentado a frequentar esses lugares também. Se andarem com pessoas que têm vícios de fumar, de beber, usar droga, logo irá perceber que também estará adquirindo esses vícios, que já desfizeram tantos lares, amizades, carreiras, vidas, que tinham tudo para dar certo. Por isso, esse conselho do tema de reflexão deste boletim de hoje é muito importante e alertador. Diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. Aconselhamos com amor: fuja das amizades inconvenientes, cultive os bons amigos que valem a pena, confie na igreja, nos nossos santos. Se quiser ser feliz e bem-aventurado, faça a tua parte, influencie as pessoas para o bem, não se deixe influenciar para o mal. Não tenha receio de dizer não
às amizades inconvenientes. Afastem-se dos maus, aproximem-se dos bons. Não dê chance para tentação ou ilusão. Seja consciente. Não arrisque sua santificação e a justificação da sua alma. O futuro e o destino são teus. A escolha é tua. Como diz nosso hino, faça a escolha certa. Melhor ter poucos amigos e chegar no céu do que ter muitos amigos e parar no abismo das trevas, para onde foi aquele rico avarento. Pense nisso, faça a melhor escolha e escolha enquanto é tempo, enquanto não é tarde demais, enquanto é dia de salvação. Deus o Pai, Jesus o Filho, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e todos os santos dos céus querem o melhor para todos nós e sabem que uma amizade boa é um grande tesouro, inclusive para a formação da família, mas nos alertam que uma amizade inconveniente é um caminho da perdição, e são muitos os que seguem por ele, porque é espaçoso e largo, e todos que por ele andam têm um futuro doloroso e amargo. Sejam sábios, fiéis, perseverantes, consagrados e santificados. Irmãos, esta mensagem que está no boletim de nossa igreja neste final de semana, para nós meditarmos nessa oportunidade sobre as amizades inconvenientes, são aquelas que, por mais que esteja próximo, mas quer no fundo distanciar. Por mais que estejam com palavras doces, com palavras meigas, com palavras amigas e amorosas, mas sempre tem no fundo um ponto de inveja, ou um ponto de soberba, ou um ponto de arrogância, ou até querendo, de certa forma, menosprezar a sua estadia perto de si. Então, irmãos, nós temos que ser, como diz nessa mensagem, ser sábios. A Santa Vó Rosa tinha um ensino que ela dizia assim para nós: vocês têm que ser ativos, rápidos, espertos, como uma serpente, e mansos como uma pomba. O que ela queria dizer com isso? Nós não podemos ser bobos, irmãos. Temos que ser bons, mas não ser bobo. Existem pessoas que, por exemplo, querem ficar conosco só porque nós temos algo para oferecer para ela. E não que, às vezes, é uma amizade desinteresseira, mas é uma amizade interesseira, uma amizade interessada em algo em nós. Às vezes, uma pessoa tem um pouco de dinheiro, um pouco de recurso a mais do que ela. Então, ela é amiga enquanto aquela tem recurso, enquanto aquela tem algo para lhe oferecer. A amizade verdadeira, irmãos, ela é desinteressada, ela quer o bem, como dizia Santa Avó, sem olhar a quem. Ela é uma amizade como os irmãos da igreja são instruídos a ser, cumprimentar a todos, querer o bem de todos, querer estar ao lado de todos, mas, às vezes, nem tão perto quanto muitos querem. A Santa Avó, irmãos, até ontem nós meditamos um dito que ela falava, muito importante para a meditação nesse tema, que ela dizia: todos são irmãos na fé, mas nem com todos podemos tomar café. O que ela queria dizer com isso? Que todos são irmãos na igreja, mas nem todos podemos chamar para ir na nossa casa, irmãos. Nem todos podemos chamar para compartilhar um prato de comida, uma ceia, um chá da tarde, um café, enfim, porque não é pelo dinheiro que vai gastar naquele café, não é pelo dinheiro que vai gastar naquele almoço, mas é pelo prejuízo espiritual que aquilo vai causar. Às vezes, irmãos, tem pessoas que estão do nosso lado, mas sempre querem falar mal dos outros. Isso não é bom, porque quando nós fomos ensinados na igreja que nós deveríamos ser ácidos neste ponto, ou então juízes, para julgar as pessoas, porque quando nós avaliamos um terceiro e vimos, olha, isto não é bom, às vezes pensamos conosco, isso não foi bom, isso não foi acertado, não foi uma política que ele tomou correta, não foi um lado que ele escolheu correto, não foi, por exemplo, um caminho que eu escolheria, mas nós podemos enxergar isto, mas nós não podemos falar sobre isto, nós não podemos sair falando disto por aí, e às vezes até sem nenhum motivo. Vimos o nosso irmão, já comentamos, olha, você viu fulano, você viu o ciclano, o que ele fez, deixou de fazer? Qual a razão deste comentário? Qual a razão desta fala? Se não for expor algo ruim da pessoa. Às vezes, irmãos, nós não vimos também quantas coisas boas ela tem, quantas qualidades aquele mesmo que criticamos também tem.
Então, se nós falamos só pelo lado mal, por que também deixamos de falar o lado bom? Ou ainda pior, aquele amizade que fala de tudo, às vezes até coisas boas, mas fala de tudo, irmãos. Temos que tomar cuidado. É melhor ouvir do que falar, irmãos. Então nós temos que ser sábios. E se a fala que não está agradável, não está sendo boa, Santa Avó também dizia: meus filhos, se alguém quer falar alguma coisa que não é boa, dá uma ludibriada na situação, vai beber água. E quando voltar, volte para outro lugar. Ela dizia isso, irmãos, para proteger os irmãos. Existia na igreja aconteceu um fato, um moço, rapaz, participava das reuniões da igreja, só que ele tinha um probleminha na sua vida pessoal, seus familiares não eram da igreja, e por vezes ele fazia alguma coisa que não era tão boa, que a Santa Avó não aprovava. E os irmãos da igreja vinham e contavam para a Santa Avó: olha, avó, aconteceu isso, aquilo outro. E vinham e relatavam aquele fato para ela. E relatavam uns com os outros, e falavam daquele rapaz, daquele homem. E aí um dia, Jesus, logicamente orientando a Santa Avó, para orientar aqueles irmãos, para disciplinar aqueles irmãos, mandou a Santa Avó reuni-los e chamar para falar especificamente daquele rapaz. Então, ela chamando os irmãos, ela disse assim: por que vocês estão falando do fulano? Ah, avó, mas porque isso, aquilo outro. E ela disse assim: vocês sabiam que ele já se arrependeu e foi perdoado? E vocês começaram a pecar. Olha a situação, irmãos, ele tinha sim pecado, tinha cometido alguma coisa. Mas no momento que os irmãos começaram a falar dele, começaram a pecar também. E daquele pecado que ele tinha feito, ele já tinha se arrependido. Jesus já tinha perdoado ele. Porque, irmãos, o perdão de Jesus, ele é diferente do que nós imaginamos. Porque Jesus, ele sabe o conhecimento que a pessoa tem. Porque a aplicação do juízo de Deus, a aplicação de um pecado, a imputação de um pecado para uma pessoa depende do conhecimento que ela possui. Então, às vezes, duas pessoas praticam a mesma coisa, uma peca e a outra não. E não são palavras da minha cabeça, irmãos, foi o próprio Jesus que disse isso. Jesus pregava em parábolas muitas vezes. Ele pregava uma forma sintetizada do assunto. Ele pregava com simulações de situações. Ele pregava hipoteticamente em algumas vezes. E os discípulos às vezes ficavam um pouco perdidos com a parábola. E uma vez, estando com Jesus, eles se perguntaram: mestre, por que o senhor prega em parábolas? Olha o que Jesus disse: porque se eu pregasse abertamente, eles entendendo, não tendo forças para se corrigir, começariam a pecar. Olha a justiça de Deus, irmãos. Imaginem duas situações. Um pai e uma mãe apostólica têm um filho na igreja, ensina o filho tudo certinho como tem que se fazer. Um pai e uma mãe fora da igreja, tanto ensinam quanto praticam tudo errado para o filho. E os dois meninos vão para a escola, os dois têm 12 anos, 15, 20, não importa. Um faz uma coisa errada, o outro também. Pode ser que o filho de pais não apostólicos não pecou e o de filhos apostólicos pecou, porque a instrução foi diferente, o ensino foi diferente, o exemplo foi diferente, o conhecimento da verdade foi diferente, mudou a situação. Então a aplicação do juízo de Deus, como ele é justo, também é diferente. Então Deus, nosso Pai, irmãos, ele é justíssimo. Se um pai e uma mãe ensinam para um filho: filho, isso pode fazer, enganar o próximo pode, mentir pode, ludibriar pode, pecar pode, ouvir isto pode, assistir aquilo pode. Como o filho vai saber que não pode? Se desde o berço ele aprendeu e viu de exemplo que podia, como ele vai ser a mesma aplicação do pecado e de justiça de Deus, como um que sempre viu os pais fazerem certo e corrigindo certo? Não pode, irmãos. Deus seria injusto com aquele menino, com aquela menina, com aquele jovem, com aquele homem, com aquela mulher. Agora, a partir do momento que ele teve o conhecimento da verdade, que ele teve a participação dos dons de Deus, que ele se converteu à fé apostólica ou à doutrina de Jesus, foi conhecendo as coisas que ele fazia de errado e foi vendo que continuava errando e escolheu errar, aí é diferente.
até o ponto de ele chegar a ser adulto, então é diferente. A aplicação da justiça de Deus em relação ao conhecimento que a pessoa tem vai ser diferente também. Por isso que para o apostólico é exigido mais, para os filhos de Deus é exigido mais, porque também dá mais instrução. É a mesma coisa, irmãos, um exemplo bem pequeno, bem simples. Numa empresa tem vários graus hierárquicos, tem várias funções, tem vários níveis. Não é exigido de um diretor de uma corporação o que é exigido de um funcionário base, um que está entrando na empresa, do conhecimento em relação à corporação, à empresa, os procedimentos, as instruções. Irmãos, é claro que aquele que está numa posição superior, ele é mais exigido do que o inferior, porque ele ainda não compreendeu como funciona. Pode ter preparado, pode ter treinado, mas em relação àquele ambiente, a exigência é diferente. Por quê, irmãos? Porque o conhecimento também é. Assim como também os privilégios vão ser diferentes, é lógico. O recebimento do salário, dos bônus, do tipo de pagamento é outro. É claro, irmãos. Então, Deus, nosso Pai, aplica a sua justiça com base no conhecimento, no entendimento, na sabedoria, nas explicações dos pais para com os filhos, no exemplo, especialmente no exemplo. Daí esta mensagem, irmãos, ser muito boa para os dias de hoje. Por quê? Nós temos que escolher quem vai estar do nosso lado, para que não sejamos influenciados por pessoas que não são boas. Não importa agora, irmãos, a culpa, vamos eliminar a culpa da situação, mas se eu estou vendo que tal pessoa está praticando coisa que não é boa, não importa se ele aprendeu que aquilo é ruim ou não, mas eu vou continuar ao lado dele, por quê? Por qual razão eu vou me deixar estar próximo dele, por quê? Por qual motivo, irmãos? Não há motivo. Então eu tenho que ser sábio, tenho que ser prudente para me afastar. E é muito melhor dizer não para algumas pessoas, e sim para a Santa Avó, e sim para nosso Deus e para os nossos santos, do que às vezes querer agradar a todo mundo. Irmãos, Jesus, a Santa Avó, nosso querido Santo Irmão, não agradaram a todos. Por quê, irmãos? Porque eles não vieram para todos. Assim também devemos ser nós. Nós não temos que agradar a todos, irmãos. Ah, mas fulano é meu amigo, então eu até deixo ele fazer tal coisa. E se não fosse? Não deixaria? Entende, irmãos? Nós temos que ser justos também, semelhantemente a Deus. Procurar estar sempre pertinho das ações de Deus, do que Deus faria, das ações que Deus tomaria, das decisões que nosso Santo Irmão tomaria, para tentarmos, claro, conviver com todos. Mas não quer dizer que vamos agradar a todos nesta convivência. Não quer dizer, irmãos, que eu devo negar, por exemplo, a minha paz do Senhor. Ah, eu não vou falar com esse porque ele é pecador, ou então ele faz coisa errada, eu não vou falar. Não. Conviver com todos. Isto é possível. Estarmos dentro da igreja, cumprimentar a todos os nossos irmãos, a ter uma convivência pacífica, harmoniosa, uma convivência boa, como o nosso Santo Irmão da Santa Avó esperam. Mas vivenciar as práticas dele já é diferente. Já é diferente. Uma certa ocasião, uma pessoa foi falar com a Santa Avó a respeito da família. Ela tinha uma família que tinha umas pessoas fora da igreja, criticavam a igreja, zombavam da Santa Avó, da igreja, enfim, da roupa que ela usava e tudo mais. E a Santa Avó querendo unir também, pacificar tudo, aquela irmã querendo pacificar tudo com o pretexto de que ser da igreja tem que ser bom e até se sujeitar a muitas coisas. Ela ficava muito sentida com os fatos que os seus familiares, os seus parentes faziam consigo. E ela, indo falar com a Santa Avó olhou bem para ela e disse assim: minha filha, parentes são os seus dentes. Assim como Jesus falava em parábola, ela também disse: parentes são os seus dentes. O que ela quis dizer com isto, irmãos? Parente, por sangue, está ali, faz parte, irmão, irmã, primo, prima. Nós não escolhemos quem estará do nosso lado. Nós não escolhemos nosso sobrenome, irmãos. Nós não escolhemos quem seriam os nossos pais. Nós não escolhemos quem serão os nossos filhos. Nós não escolhemos quem serão os nossos irmãos. Temos que conviver com todos, irmãos. Mas não é porque são parentes que nós temos que fazer o que eles fazem. Não é porque são parentes que temos que viver como eles vivem. Nós podemos sim ter parentes, e temos, porque não podemos excluir isso, é impossível. Mas temos que saber viver, ser sábios,
ser prudentes, saber onde ir. E a Santa Avó até dizia: meu filho, você precisa saber onde ir, saber a hora de entrar e a hora de sair. Não é porque às vezes temos uma festa de aniversário para ir, e não é pecado ir, desde que não seja o horário da reunião, não há problema nisso, desde que seja para a família, como o irmão Aldo sempre avisou, não há problema nenhum nisto. Nós temos que saber a hora de ir e a hora de ir embora. Se às vezes eu vou e começa uma brincadeira generalizada, uma farra, uma bagunça, eu tenho que sair, tenho que ir embora. Ah, mas fulano, um parente, um vó, vai ficar triste. Mas vamos deixar então a Santa Avó triste? Não vamos deixar o irmão Aldo triste? Para agradar um parente que às vezes não é nem da igreja, é um parente longe, às vezes que seja próximo. Porque é parente vou fazer? Porque é parente vou agradar este? Vou agradar aquele? Tem que cumprir minha missão, isso é verdade. Mas, irmãos, tenho que saber onde eu piso, aonde eu vou, aonde eu tenho que deixar de ir, a hora de ir e a hora de ir embora. A Santa Avó dizia isto. O irmão Aldo também, irmãos. Ele, numa certa ocasião, para uma moça, ele disse: amava estar do lado da minha Santa Avó, da minha tia. Mas chegava a hora, ela dizia: Aldo, precisa ir embora. E ele dizia, com amor, mesmo querendo ficar, eu ia. Veja, irmãos, o irmão Aldo, um santíssimo, a Santa Avó Rosa santíssima, mas mesmo eles tinham regras, tinha horários. Não é bom, por exemplo, um primo, uma prima ficarem sozinhos num quarto. Não é bom que fiquem sozinhos em um ambiente que ali não tem a supervisão de um adulto. Não é bom que crianças se misturem brincando sozinhas. Tem que estar o pai e a mãe perto, estar junto, porque desde aí vai formando, irmãos, as amizades, o perigo das amizades, os problemas, irmãos. Ah, mas não aconteceu nada um dia, não aconteceu nada. Vai esperar acontecer para tomar medida? Vai esperar que aconteça o problema para depois remediar, irmãos? Temos que ser prudentes, ser sábios, saber onde ir e onde deixar de ir, saber a hora de ir e a hora de voltar. Não é bom, por exemplo, que uma pessoa fique numa casa, às vezes até conhecido, mas até 11 horas, meia-noite, 1 da manhã. Irmãos, isto não é bom, não diz respeito à moral apostólica, irmãos. Ah, mas o mundo faz isso. O mundo é mundo, irmãos. Nós não somos do mundo. Então eu tenho que ter regras, tenho que ter horários, eu tenho que saber ir, saber voltar. Não é bom, como dissemos ontem, em relação à parte do casal, dos marido, esposa, filho, até namorados e noivos, não é bom. Uma pessoa, vamos supor, começou o relacionamento com uma moça, um jovem, começou a namorar, e também ter a mesma amizade com muitas outras moças, irmãos. Isso não é bom para si, não é bom para o seu relacionamento, não é bom para o seu namoro. Pode ser que aquela família, aquele lar, até daria um casamento, mas por conta das atitudes tomadas, vai ruir antes do prazo, porque não tomou certas medidas. Então tem que tomar cuidado. Na nossa casa cuida eu, no meu lar cuida eu, da minha mãe e do meu pai são eles, dos meus primos são eles, dos meus filhos são eles. Então também não é bom o pai e a mãe às vezes ficar se intrometendo na vida dos filhos, porque eles que escolheram a pessoa que vai viver do seu lado. Pode dar uma orientação, um conselho, um palpite, mas ficar ditando o que a filha tem que fazer com o esposo, ficar ditando o que o marido tem que fazer com a esposa, isso não é bom, irmãos. E vamos supor que isto aconteça, de um pai, uma mãe, começar, digamos, palpitar sobre o casamento, com educação, com sabedoria. Também não vamos brigar com o pai, brigar com a mãe, não, mas com sabedoria, com entendimento. Vamos conversando, vamos falando, vamos orientando, e vamos pedindo a bênção da Santa Avó para o nosso lar. Não devemos nos ajoelhar, sempre pedir para a Santa Avó, para o nosso irmão, tomar conta do nosso lar, ajudar a educar os filhos, ajudar a cuidar dos irmãos, dos parentes, dos primos, dos conhecidos, fazer tudo direitinho, irmãos, para que a Santa Avó possa estar do nosso lado, nos orientando, se alegrando conosco. Imaginem, irmãos, o prazer da Santa Avó em poder observar os seus filhos e ver, olha aquele meu filho, olha aquela minha filha, ela soube sair daquela situação, ela reparou o perigo, ela estava atenta, ela se desvencilhou, ela pediu para mim, eu vou ajudar, eu vou proteger. E a Santa Avó, tem até hinos do Inário que diz, ela comanda anjos e santos para vir à terra nos abençoar, irmãos. Então quando alguém pede por ela, ela comanda anjos para vir aqui.
para nos ajudar, para nos inspirar, nos proteger, para nos desvencilhar dos perigos, das tentações, das ilusões, para que a gente esteja sempre firme, fazendo a vontade dela. Então isso é bom, irmãos. Às vezes no lar, a pessoa vai querer, por exemplo, discutir, brigar, alguma coisa nesse sentido, ela já lembra: Santa Avó, Santo Irmão Alto, esteja à minha frente. Com certeza a solução vai ser outra, muito melhor do que a que iniciou. Se numa hora de discussão, numa hora de briga, as pessoas lembrarem da Santa Avó, lembrar do Irmão Alto primeiro, as coisas vão se resolver de forma muito rápida, bem melhor, bem mais fácil, com muito mais clareza e muito mais assertividade na hora de resolver uma situação. Então, nunca precisam usar brutalidade, coisas que não são aprendidas na igreja, longe disto, mas sempre com carinho, com amor, com paciência, com desejo de salvar o outro também. Temos muitos exemplos de irmãs, por exemplo, que salvaram seus esposos, seu marido. O irmão Aldo da Santa Avó ensinou isso, mostrou muitas vezes que por causa da ação da irmã, a ação da esposa, pôde salvar o seu esposo. Vice-versa também, às vezes por causa da paciência do esposo, pôde ajudar até na salvação da sua esposa. Então é isso, família é assim, irmãos, amizade é essa, e a primeira amizade que temos é no nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos parentes. Mas mesmo assim, tem limites e regras também. Amém. Que a Santa Avó, irmão Aldo, possa abençoar muitos irmãos, dando muita fé, muita força, muita coragem e discernimento, sabedoria, para compreender as situações e entender o que está diante de nós, para sabermos se livrar de alguma situação embaraçosa. Amém. Vamos agora encerrar nossa reunião com uma oração. Desde já agradeço a todos, nossos irmãos coristas, regentes, músicos, os operadores de som, de vídeo, nossos irmãos obreiros, diaconisas, todos os nossos irmãos membros, que a Santa Avó, irmão Aldo, abençoe a todos. Convido a ficar em pé, por gentileza. Nós vamos orar pedindo a bênção e a graça de nosso Deus para o nosso dia a dia e para o nosso espírito também. Ó querido e santo irmão Aldo, nosso grande e poderoso profeta, honra e glória e tributamos a Ti, primaz, porque continua a nos orientar, nos ensinar, nos instruir, e muitas foram as falas que lembramos do Senhor, da Santa Avó Rosa, de nosso Mestre Jesus, porque isso pautará a nossa vida, sabendo onde devemos ir, onde devemos não ir, que horário devemos chegar, que horário devemos ir embora, como devemos perceber as coisas, quem são as amizades que são boas possuir e as que não são, como devemos cuidar dos filhos, menino com menina, como devemos cuidar da esposa, do esposo, do namorado, da namorada, enfim, da família, como devemos cuidar dos filhos e também os pais. Tudo isso, irmão Aldo, é bom para a nossa esperteza espiritual, para nos desvencilhar das ciladas que o inimigo coloca em nossa vida, para nós estarmos espertos na fé e sabermos lidar com o nosso dia a dia. Irmão Aldo amado, agora eu te peço a bênção para esses irmãos, colocar os seus pedidos nessa caixinha de oração. Atenda os pedidos dele, irmão Aldo. Dê a eles a sabedoria, a saúde, a paz, o emprego, o trabalho. Às vezes estão passando com dificuldades financeiras, alguns até com muitas dívidas para saldar. Irmão Aldo bendito, atenda os seus pedidos. Dê a eles sabedoria para cuidar da sua parte financeira, porque isso também impede até um pouquinho da fé, porque uma pessoa mais feliz, como diz o Senhor, ela pode ser mais conduzida pela Santa Avó. E às vezes isso está deixando a pessoa triste, um pouco abatida, um pouco desanimada, até com um pouquinho de tristeza. Mas afaste isso deles, irmão Aldo, e conceda a sabedoria espiritual, para que eles possam ter também a sabedoria material. Irmão Aldo amado, eu te peço em favor das criancinhas, dos meninos, das meninas, do mais pequenino em idade, até aquele senhor, aquela senhora de maior idade que está em nosso meio. Que o Senhor possa abençoar a todos, concedendo muita alegria, muita paz, muita saúde, muita prosperidade espiritual e também, se for preciso e oportuno, material. Irmão Aldo amado, despeça teus filhos com a tua paz. Envia um anjo santo para estar ao nosso lado até chegar à nossa casa, concedendo uma boa tarde, um bom regresso para nós, um bom domingo a todos os teus filhos, uma boa semana, uma excelente semana de trabalho, de afazeres domésticos,
de estudos, nos cursos que vão fazer, enfim, o Senhor sabe bem aonde estaremos na semana que vem. Protege-nos e abençoe nas tarefas que temos para fazer. Santo Primaz, Santa Vó Rosa, ó Virgem Mãe Maria Santíssima, Jesus bendito, nosso Mestre e Salvador, ó Deus meu Pai, nosso soberano Criador, e ao Divino Espírito Santo, honra e glória sejam dados aos senhores para todos sempre. Amém. Paz do Senhor a todos, um bom regresso e até a próxima oportunidade, quando Deus conceder.